Oi gente, bom dia. Tô trazendo para vocês aqui mais um vídeo pro canal, tá? A receita desse dino aqui. O vídeo ele vai ser dividido em duas partes. A primeira na qual vamos fazer a cabeça do dino e a segunda é onde vamos fazer o corpinho e finalizar a peça. Esse dino ele foi feito no fio da Pinguim, da linha Bella, tá? Ele todo. E esse daqui ao lado foi feito no fio amigurumi, tá? Da Círculo. E essa foi a minha peça piloto, né? E essa daqui é a peça secundária a partir dessa. Vocês conseguem perceber que não tem muita diferença, tá? Então, se você quiser fazer no amigurumi também não tem problema. E agora vamos pro vídeo, né? Para iniciar nossa peça, a gente já vai começar com um anel mágico, e dentro do anel mágico eu vou ter aqui 6 pontos baixos, tá? 6 pontos baixos, e agora a gente faz 6 aumentos. Finalizar aqui e volto com vocês. Terminei aqui os 6 aumentos, né? Ficamos com 12 pontos. Agora no primeiro ponto a gente prende com um baixíssimo, tá? E agora vamos seguir fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Finalizei aqui a carreira, agora a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Toda a carreira fecha assim, com um ponto baixíssimo. Agora vem a próxima, a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento. Agora fazemos 2 pontos, 1, 2 e um aumento. Seguimos por toda a volta assim e eu volto com vocês ao final. Vamos fazer aqui agora, né, o último ponto, que é um ponto baixo depois de um aumento, tá? E aí a gente fecha com um ponto baixíssimo. Eu não gosto de fazer carreira caracol, pra quem já me acompanha aqui sabe, né? Porque a peça fica um pouquinho torta e não me agrada muito. Então desse jeito a peça fica mais simétrica. Agora a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? E vamos ficar com 30 pontos baixos no total. Fiz aqui 3. Agora um aumento. E eu volto com vocês. Terminei, gente. Ficamos com 30 pontos, tá? Agora a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2 e um aumento. Agora a gente faz 4 pontos baixos. 3, 4 e um aumento. E a gente vai seguir fazendo assim por toda a volta, tá? 4 pontos baixos e um aumento. Aqui no final a gente vai fazer um aumento e por último 2 pontos baixos, né? Que é para complementar os 2 pontos baixos que a gente fez sozinho aqui no início da carreira, tá? Ao final nós vamos ficar com 36 pontos baixos e eu volto com vocês. Terminamos a carreira. Agora a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5 e um aumento. Tá. Então a gente vai seguir por toda a volta fazendo 5 pontos baixos e um aumento, e ao final nós vamos ter 42 pontos baixos, certo? E aí eu volto com vocês. Terminamos aqui a carreira, né? Agora a gente vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e o aumento. 1, 2. Agora faremos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. 1, 2. Vamos fazer isso por toda a volta, tá? A gente vai finalizar com um aumento e 3 pontos baixos, né, para complementar os 3 daqui do início da carreira. E ao final nós vamos ter 48 pontos baixos, tá? E aí eu volto com vocês. Nós terminamos, tá, gente? Aqui. Agora, essa parte aqui é o focinho, tá? Agora nós vamos fazer 8 carreiras, tá? 8 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Terminou as 8 carreiras, eu volto com vocês, tá ok? Essa primeira parte aqui é o focinho. E lembre-se, não vamos trabalhar em espiral, tá? Sempre feche a carreira com ponto baixíssimo e inicie a outra. Pelo menos se você quiser o seu trabalho mais simétrico, né? E parecido com a peça que eu estou produzindo, tá ok? Eu vou finalizar as 8 carreiras em ponto baixo e eu volto com vocês para a gente já iniciar a parte da cabeça e aonde vai ficar a aplicação dos olhos, tá ok? Então, gente, finalizei aqui. Peço desculpa porque não são 8 carreiras, tá? São 9 carreiras, na verdade. Então, se você já fez as 8, agora faça mais uma para totalizar 9 carreiras, ok? Feitas as 9 carreiras, agora a gente vai trabalhar em floor. Aqui a gente já vai começar a subir a parte da cabeça, tá? A gente vai pegar aqui a alcinha da frente, tá vendo? E tecer os pontos. Olha. Aqui a gente já vai fazer uma carreira de aumentos. Então, a gente vai fazer 7 pontos baixos em floor. 3, 4, 5, 6, 7. Agora, um aumento. Tá? Em floor, não se esqueçam. Por que a gente vai trabalhar em floor? Que é para dar essa divisão aqui, deixar bem marcado essa parte entre o focinho, né, aqui, e a cabeça, tá ok? Então nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta em floor, e vamos ficar com 54 pontos baixos, tá? E eu volto com vocês. Bom, nós estamos finalizando aqui, tá, a carreira. Agora no primeiro ponto a gente pega e fecha com um baixíssimo. Sobe uma corrente e agora a gente vai fazer pegando as 2 alcinhas, tá? Normal. Feito a carreira de aumento, nós vamos fazer agora uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Sem aumento, sem diminuição, sem nada. Apenas ponto sobre ponto. E eu volto com vocês. Bom, terminamos aqui a carreira, tá? De ponto baixo sobre ponto baixo.
Agora nós vamos fazer uma carreira de aumento e já vamos deixar também o espaço onde vamos inserir os olhos, tá ok? Então essa carreira, preste um pouco mais de atenção, tá? Porque eu vou fazer ela até o final com vocês para não ocorrer nenhum erro nesse espaço onde vai ficar os olhos. Então vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos. Agora um aumento. Vou fazer agora 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos fazer um aumento. Tecemos um ponto. Faço uma corrente. Pulo um ponto e no próximo faço um ponto baixo. Então é aqui, ó, nesse espaço, tá? Que a gente vai inserir os olhos. Feito aqui, então já tem aqui, ó, 1, 2, aqui o espaço, né? O ponto que eu pulei. 3, o que eu fiz depois do ponto que eu pulei. Agora vamos fazer 4, 5, 6, 7, 8. E aí vem um aumento. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E um aumento. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6, agora eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, ó. Então eu fiz 6, pulei um de base, né, com uma corrente, fiz mais um ponto, então já temos 8, tá? E no próximo, um aumento. E aqui 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um aumento. E aí finalizo com os 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Aí a gente fecha com ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá ok? Sem aumento, sem diminuições. E eu volto com vocês pra gente fazer a última carreira de aumentos, tá ok? Aqui nós vamos ficar com 60 pontos baixos, tá? Nós temos aqui no total. Bom, terminei, né, a carreira. Agora vamos fazer a última carreira de aumentos, tá? Eu já fiz aqui um ponto, vamos fazer 9, tá? 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. E aí um aumento. Vamos fazer essa sequência por toda a volta e vamos ter 66 pontos baixos, tá? Vou finalizar e volto com vocês, que aí a gente vai fazer uma outra quantidade de ponto baixo sobre ponto baixo. E aí, depois já vamos começar a fazer as diminuições. Então, já eu volto com vocês. Gente, terminamos aqui a carreira, a última carreira de aumentos. Agora vamos fechar. Feita a última carreira, agora nós vamos fazer 7 pontos, 7 carreiras no caso, tá? 7 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá ok? Vamos fazer as 7 carreiras aqui e eu volto com vocês, tá ok? Porque aí a gente vai começar a fazer as diminuições. Aí antes da gente começar a fazer as diminuições, a gente já vai fazer também a aplicação dos olhos, tá? Porque senão vai ficar difícil para colocar depois que tiver feito muitas carreiras. Se você tiver dificuldade para colocar também já com as 7, quando você estiver fazendo mais 5 carreiras já, 4, você já pode ir aplicando os olhos, tá ok? Gente, nós terminamos, né, as 7 carreiras, tá? Já fiz a aplicação dos olhos também. E eu gosto de queimar essa partezinha, sabe, que sobra, para reforçar um pouco mais e não sair realmente os olhos, né? Agora nós vamos fazer 9 pontos baixos, tá? E uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a diminuição. Já ia fazer 10. 9 pontos e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência por toda a volta e vamos ficar com 60 pontos baixos, tá? E eu volto aqui com vocês. Nós terminamos aqui, né, a carreira. Agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E aí eu volto com vocês. Bom, gente, nós fizemos a carreira, né? Agora vamos fazer só carreira de diminuição, tá? Eu já fiz aqui 4 pontos baixos e agora vem uma diminuição. Aí eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí uma diminuição. A gente vai seguir fazendo por toda a volta. Aí nós vamos ficar com 54 pontos baixos. Depois a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Depois 6, né? E aí você já sabe que o esquema aqui, quando vamos fazer com o número par, a gente sempre divide, né? E aí começa com 3, no caso quando for 6, e finaliza com 3 aqui. Depois 5 pontos baixos, uma diminuição. 4, divide, começa com 2, uma diminuição, 4, diminuição, tá? Quando estiver na carreira de número 3, eu volto com vocês, que é pra gente colocar o enchimento e aí finalizar a peça junto, tá ok? A carreira de número 3 pontos baixos e uma diminuição, que nós vamos ter 24 pontos baixos, ok? Bom, nós chegamos aqui, né? Já fizemos a carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. E agora nós vamos colocar a fibra siliconada, tá? Gente,
Aqui eu geralmente uso uma tesoura, tá? De ponta fina, que é para ir comprimindo bem lá dentro. Essa peça, ela é um pouquinho complicada de você preencher aqui o focinho, mas tente deixar, tá, bem preenchida, bem durinha, bem comprimido, porque com o tempo, né, a tendência é que ele fique um pouquinho mais murcho, então deixe bem preenchido, mas ao mesmo tempo tenha cuidado para os pontos não estourarem, tá? Ou seja, para eles não abrirem e ficar aparecendo lá dentro. Tenta manter eles assim, juntinho, e aí se começar a abrir, você já para de colocar mais enchimento, tá ok? Eu vou colocar aqui e eu volto com vocês pra gente já ir finalizando a peça. Olha, nós colocamos, né, bastante já enchimento. Como vocês podem ver, ó, tá bem durinho e os pontos, né, não se abriram. É assim que tem que ficar, tá? Pelo menos se você preza por uma peça mais bonitinha, né, visualmente. Agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Eu inicio com um ponto, uma diminuição. Aí vem 2 pontos baixos. E uma diminuição. Faço assim por toda a volta. Vamos ficar com 18 pontos e eu volto com vocês. Terminamos a carreira. Agora nós vamos fazer um ponto baixo. E uma diminuição. Vamos fazer essa sequência por toda a volta e vamos ficar com 12 pontos baixos. Bom, fiz aqui, né, a carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Agora eu vou colocar um pouco de enchimento aqui nessa área para ficar um pouco mais preenchido, né? Deixar a cabeça um pouco mais buleada aqui atrás. E eu volto com vocês para a gente fazer a última carreira de diminuição e fechar a nossa peça, tá? Bom, coloquei aqui, né? Agora a gente vai fazer 6 diminuições, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí você vai puxar um fiozinho um pouquinho grande, tá? Uns 20 centímetros. E agora a gente vai fazer o anel invertido. Vamos pegar uma agulha de tapeceiro. E aí, ó, vamos passar aqui, ó, apenas nas alcinhas de fora, tá vendo? Pegou, passou na alcinha de fora, de fora pra dentro. Puxa, aí você volta com o fio. De fora pra dentro, ó, na segunda alcinha. A gente vai passar mais 6, tá? Dois, 3, que é a quarta alcinha já. 4, 5 e a última. Aí aqui, ó, você só pressiona um pouquinho, ó, puxa, ajusta. E aí você vai passar aqui por dentro da peça o restante do fio para fazer o arremate.
Não tem necessidade de você dar nó, fazer nada disso, tá? O algodão, ele é um fio difícil de soltar, porque ele é um pouquinho áspero, por mais que ele seja mercerizado. E aí você passa aqui, ó, entre um ponto e outro, ó. Passou no mesmo lugar, no outro cantinho, ó, a gente insere a agulha e leva para outro ponto. Feito isso, só cortar, nem precisa fazer mais nada, tá? Já tá um arremate ótimo. E a nossa cabeça ficou assim. Aí depois a gente vai, né? Agora a gente vai trabalhar fazendo a crista e a bochechinha. E depois a gente vai fazer o bordado da boca e do nariz. Tá ok? Gente, nós vamos fazer agora a crista, tá? Do Dino. E para fazer essa crista, eu vou utilizar outro fio da Pinguim também, né? O fio Bella, na cor laranja. Mas não é uma laranja tão forte como esse daqui da Amigurumi. E aqui não tem a cor especificamente. Mas tentem utilizar o laranja bem forte, bem vivo como esse, que vai ficar bem bonito. Tá ok? O verde com laranja, ele dá um contraste bem bonito e remete bastante a dinossauro também. Vamos começar fazendo a primeira, né? Que fica no topo da cabeça. E a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Quatro, 5 e 6. Fecho meu anel. Com um ponto baixíssimo. Continuando, aí nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Que é pra dar o biquinho da crina. Da crista. Acho que é crista esse nome, né? Não sei ao certo. Mas vamos chamar de crista. Quatro, 5 e 6. Aí a gente já vai fechando aqui, tá? E prende, né? Fecha a carreira com ponto baixíssimo. Então vai ficar assim, ó. Que é a ponta da crista. Agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Um ponto baixo, um aumento. Vamos fazer essa sequência por toda a volta. Vamos ficar com 9 pontos, tá? E eu volto com vocês. Terminei a carreira. Ficamos aqui com 12 pontos. Agora a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreira. E eu volto com vocês. Terminamos a carreira, agora vamos fazer mais uma carreira de aumento. Aqui a gente fez 3 pontos baixos e um aumento, tá? Vamos ficar com o total, vamos fazer essa sequência por toda a volta, de 3 pontos baixos e um aumento. E vamos ficar com 15 pontos, tá? Vou terminar aqui e volto com vocês, pra gente fazer a última carreira de aumentos. Agora vamos fazer a última carreira de aumento. Vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E um aumento. 2. Vamos fazer por toda a volta. E vamos ficar com um total de 18 pontos baixos, tá? E eu volto aqui com vocês. Terminamos aqui a carreira. Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá?
18 pontos baixos. E aí eu volto com vocês pra gente fazer a última carreira. A última carreira a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 1, né? 2, 3, 4 e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência por toda a volta. Vamos ficar com um total de 15 pontos baixos. E aí você arremata, né? Deixando um fiozinho um pouco maior que é para costura, tá ok? Essa é a primeira no topo da cabeça. Gente, eu tô aqui já na segunda crista, tá? A segunda ela é um pouquinho maior. A diferença é bem pouca. Vocês vão seguir fazendo normalmente. Quando chegar aqui em 4 pontos baixos e um aumento, vocês vão fazer essa carreira. E aí a diferença tá aqui, que vocês vão fazer mais uma carreira de aumento, tá? No qual vai ser 5 pontos baixos e um aumento. 3, 4, 5 e um aumento. Aí vocês fazem até o final, né? Vamos ficar com 21 pontos baixos, tá? Depois de fazer essa carreira, aí faz uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, né? Que é a penúltima, sem aumento, sem diminuição. E por último, a última carreira de diminuição. E aí no caso vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição, e vocês vão ficar com um total de 18 pontos baixos, ok? Eu vou deixar na legenda também para facilitar. Aí vocês vão fazer 2 peças, tá? Dessa maiorzinha e uma da menorzinha que é que fica no topo. Gente, nós finalizamos aqui, né? Como vocês podem ver, tá? 2 maiorzinhas e uma menorzinha, que é que fica na frente, né? A primeira. A gente vai contar aqui na cabeça, tá? Desde aqui a marcação até aqui em cima. Nós vamos contar 33 pontos baixos, tá? 33. Entre o 33 e 34, a gente vai inserir um alfinete nessa carreira aqui, tá? Para ficar bem centralizado. E contando daqui dessa divisão do focinho da cabeça, como vocês podem ver, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Entre a carreira 7 e a 8, a gente vai inserir o alfinete. Tá vendo? Dessa forma que vai ficar bem centralizado, tá? Aí vocês alfinetam. Nós vamos fazer a costura aqui nessa carreira, tá? Entre a carreira 33 e 34, contando de baixo para cima. E o primeiro ponto vai ser entre a 7ª e a 8ª, a partir da diferença aqui entre o focinho e a cabeça, tá? E a parte do crânio, no caso. Do focinho e do crânio. Aí vocês coloquem, tá? Na hora da costura eu vou fazer junto com vocês para vocês verem como que é. Vamos alfinetar primeiro. Bom, nós alfinetamos aqui, tá? Bem centralizado. E é importante vocês dobrarem a peça na parte aqui, né, onde fica o fio, que é pra gente já ir fazendo a costura. Primeira coisa, deixem o fio para a parte da frente aqui, ó, virado, tá? Todos eles, porque a gente vai fazer a costura assim, a gente vai fazer a costura pegando, né, da frente e indo para trás, tá? Para facilitar. O alfinete eu já deixei aqui entre a carreira 7 e 8. Eu já insiro a agulha, tiro o alfinete, já vou fazer, né, o primeiro ponto. Ó, insiro a agulha, vou pegar entre 2 pontos aqui do início, tá? Insiro a agulha. Aí eu vou aonde? Eu vou tirar esse alfinete daqui, que é para vocês verem melhor. Eu vou aqui, ó. Na última, né, onde a
tá a última laçada do fio, eu insiro a agulha e passo pro próximo, tá vendo? Assim a costura de vocês vai ficar perfeita. Aí eu vou pegar o que? Mais 2 pontos, tá? Aqui. No total, vocês vão fazer essa costura pegando 8 pontos. 8 pontos aqui na cabeça. Vou lá, ó, onde está a última laçada, insiro e passo no próximo ponto. Vai ser, a costura ela vai sendo tecida entre um ponto e outro, tá? Eu vou retirar esses dois aqui para ficar melhor para fazer a costura, porque de feita a costura do primeiro, do segundo e do terceiro é mais fácil, porque a gente vai seguir, né, a reta deles do primeiro. Aí eu venho aqui, ó, pego mais 2 pontos, tá? A crista, passo a agulha, vou deixando sempre bem ajustadinho, tá? Vou lá onde eu passei a última parte do fio, ó, entre um ponto e outro, e pego aqui mais 2 pontos. Como essa daqui ela não tem um número par de pontos, ela ficou no final ela ficou com 15 pontos. Então, o último ponto ele vai ficar sozinho, ele não vai ter um par, tá? Tiro aqui novamente, ó. Não tem erro, é só seguir. Se a sua peça ela tiver algum errinho assim, né? Um pouquinho mais tortinha, não tiver tão retinha, não tem problema. É só você centralizar a peça e fazer a costura, tá? Se você faz o ponto V, ela provavelmente vai estar bem centralizada. Só que até a minha aqui, ó, não tá tão centralizada. Esse ponto, para ficar mais centralizado, vou dar uma desviada pela carreira do lado, ó. Tá vendo? Para ficar mais centralizado, pelo que eu vi aqui. Se eu tivesse levado lá pro outro, como tava indo, ia ficar um pouquinho torto. Tô chegando já no final. Bom, gente, tô finalizando aqui, né, a segunda crina, ó. Aí eu insiro aqui, ó, venho de encontro com esse. Tá vendo? A última ela vai ficar quase em cima do final, onde tem o fechamento da cabeça. Fica bem próximozinho, tá? O último ponto. Aí eu venho aqui, ó. Eu costumo dar 3 nozinhos. Aí você corta, ou você pode puxar com a agulha lá pra dentro. Ou você pode fazer dessa forma também, como eu tô fazendo. E ó, só esconder e pronto. Tá feito o arremate, tá? Aí a gente vai fazer a costura da próxima. E aí uma parte já tá pronta. E aí a gente vai partir pra fazer o blushzinho, né? É bem simples, tá? E eu volto com vocês. Bom, gente, nós já fizemos aqui, né, uma bochechinha, agora vamos fazer a outra. Fica bem seu critério, né? Se você vai querer realmente colocar ou não uma bochechinha rosa. Eu não tenho o costume de fazer esse tipo de bochecha, eu geralmente utilizo blush, mas eu gostei dessa. Bom, já fiz aqui o anel mágico, tá? Com 6 pontos baixos. Agora a gente vai fazer 6 aumentos. E vamos ficar com 12 pontos baixos, tá? No total.
Fiz aqui os 12 pontos, agora a gente vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. E agora essa carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer essa sequência por toda a volta e ao final teremos 18 pontos baixos. Finalizamos a carreira, agora vamos fazer a última carreira. Vamos tecer primeiro um ponto baixo e em seguida um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Agora vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer essa sequência por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos baixos. E eu volto com vocês pra gente finalizar. Terminamos aqui, né? A gente não vai fechar com baixíssimo, tá? E vamos reservar aproximadamente uns 30 centímetros, 40 por aí, pra fazer a costura. Aí você vai puxar aqui essa laçada, né? Ó, fica uma abertura. Nós vamos vir com a agulha de tapeçaria. Vamos inserir aqui, ó, de trás para frente, no primeiro ponto. Puxamos. Vimos aqui no último, tá vendo? Inserimos dentro dele, puxando para trás. Ó. E finalizamos. Fazer um ponto falso aqui, né? Ó. E aí não vai ficar feia a sua peça, tá? A gente corta. Ai meu Deus, fiz besteira. Cortei o fio aqui. Enfim, eu vou ajeitar isso. Aí, a sua, né, aqui, você vai contar aqui, ó, da divisão entre o focinho e o crânio. Você deixa 2 carreiras, tá vendo, ó, 1, 2. E aí na terceira, bem rente, você coloca a sua bochechinha, né, coloca uns 2 ou 3 alfinetes para ela não ficar correndo. E é importante você saber que ao fazer a costura, tem que ter cuidado para fazer uma costura invisível, né? Ó, então a costura a gente vai fazer da seguinte forma: você vai olhar daqui de cima, tá? Ver se o ponto aqui de baixo ele não tá aparecendo, ele não vai ficar aparecendo, ó. Insiro pegando de um ponto pro outro, tá vendo? Entre um ponto e outro. Puxo. Vem aqui, ó, na direção onde está o ponto de cima da bochechinha. Insiro a agulha. É importante você deixar os 3 alfinetes bem aqui centralizados para você ir levantando essa parte, né, da borda, tá? Aí fazendo. Passou o fio, a gente vai passar aqui, ó, entre uma laçada e outra, entre um ponto, que é para esconder e não ficar aquela costura feia, sabe? E no próximo a gente insere, ó, e passa. Aí você vai fazendo, ó, a direção onde tá aqui, você pega um ponto mais ou menos nessa mesma direção aqui embaixo. Não vai ficar exatamente na mesma direção, mas você tem que pegar um que esteja mais ou menos nessa mesma direção, que não fica aparecendo também. Tá ok? E aí você vai fazer por toda a volta e depois só finalizar daquela forma como eu já ensinei pra vocês, tá? Bom, gente, já fiz aqui a aplicação, né, do blushzinho da bochechinha. Agora eu já fiz aqui também a marcação de onde vai ficar a boca e o nariz, tá? A boca você vai conferir aqui do final, tá vendo? Onde a gente finalizava a marcação, ó, tá vendo? A marcação. Aí você vai conferir. É bem rente, tá? Entre a divisão do focinho e do crânio, você vem aqui e vai contar, ó, a partir do início e final das carreiras, tá vendo? Essa marcação aqui. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo?
Entre a carreira de número 10 e 11, você vai colocar o alfinete aqui. O alfinete vai ficar entre a última e a penúltima carreira que faz divisão com o crânio. Estão vendo? Aí, colocou o alfinete aqui, você vai contar, né, a partir do alfinete, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a carreira 7 e 8 aqui, ó, a partir do alfinete que a gente marcou, você vai colocar outro alfinete. Mas aí você vai descer duas carreiras, ó. 1, 2, de diferença de um alfinete para o outro, estão vendo? Do outro lado a mesma coisa, tá? Conta os 10 entre o décimo e o 11º ponto, coloca um alfinete, né? Com duas carreiras de diferença e 6 pontos de um para o outro, coloca o segundo alfinete. O nariz, a gente vai fazer o seguinte: a partir daqui da primeira, né? Primeira carreira que a gente fez, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a 7ª e a 8ª, nós vamos inserir um alfinete. Você vai observar, né, que bem aqui, ó, nessa direção dos olhos, tente encontrar na carreira de número 6 esse aumento, ó, bem aqui tem um. E na carreira de número 6, não, número 7. E na carreira de número 8, tem outro aumento bem aqui, ó, próximo um do outro. Tá vendo? O alfinete vai ficar bem aqui nesse aumento. Ó. E aí a gente vai colocar o próximo alfinete entre a carreira de número 9 e 10. Vamos ter duas carreiras de diferença, ó, entre eles. Colocou aqui o segundo alfinete, aí você vai contar 10 pontos a partir desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca o outro. E na direção dele, coloca o segundo com duas carreiras de diferença. Tá ok? Agora vamos fazer a costura. Você vai inserir aqui por baixo a agulha, saiu lá onde está o alfinete, tira ele, né? Deixa só um pedacinho que é pra gente amarrar. Aí você vai pro outro lado, aqui onde está o outro alfinete, ó, você vai retirar, né? E vai inserir. Agora você vai sair aonde está esse segundo alfinete aqui. Você tem que sair aqui, que é pra gente fazer o afundamento da boca. Ó, saiu, tira, tá? Aí você vai ajustar o fio, para dar esse caimentozinho aqui, ó. No mesmo lugar você vai passar, né, entre o fio, ó, que é para segurar ele, tá? Vai sair lá no outro alfinete. Saímos, retira. No mesmo lugar a gente insere e vai sair aqui, ó, que é pra gente já arrematar essa parte, tá? Então a boca é bem simples de fazer, tá? Não tem segredo. Aí você amarra aqui e a gente vai fazer o nariz. Então a gente puxou aqui, ó, né? 2 voltinhas, tá? Em cada um, para ficar bem marcadinho. E agora é só arrematar, tá? Bom, gente, nós finalizamos, né, a cabeça. Bom, a princípio vai ser isso, tá? A cabeça.
Ó, fizemos aqui o focinho, o nariz, né? Marcação do nariz, da boca. Pronto. Agora, na segunda parte, nós vamos fazer o corpo, tá ok? Se você tá curtindo, tá, o canal, o vídeo, é importante que você deixe o seu like, seu comentário. Pode deixar a sugestão de peças, tá? Eu gosto de ler os comentários, de interagir. E se você estiver gostando do canal, né, aperte no botão de se inscrever e ligue o sininho, que assim que sair canal você será notificado, tá ok? Muito obrigado e até a segunda parte.